Vamos lá, vocês, vamos lá para cá. Ó, fila, ó. Vai lá, um atrás do outro. Vamos lá, queridos, feche seus olhos um minuto. Coloque suas mãos no coração, por gentileza. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, fala o meu coração. Nós precisamos te ouvir hoje aqui. Amém? Você falou com sinceridade isso. Se você não abriu sua boca, abra a boca agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, Pai. Fala comigo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, pode sentar. Pegue sua Bíblia aí comigo, por gentileza. Eu sei que vocês estão na expectativa de outra coisa também, mas agora é hora de ouvir a palavra, tá bom? Queridos, temos lugares aqui, ó. Eu queria pedir ao Alessandro, me ajuda aí a trazer o pessoal para sentar aí, por gentileza. Tem lugar, senta, irmão. Tem 2 lugares aqui, pronto, ó, aqui na frente. Vamos lá. Ok? Vamos lá. Quem tem lugar aí vai sentando aí, irmãos. Porque às vezes acontece um culto aqui e outro lá atrás. A gente quer privar os irmãos da gente. Tá bom? E aí assim, ó. Tem 2 lugares aqui, pessoal, ó. Aí os galeses vão ficar ali porque a Gemma vai ficar traduzindo para eles. Ô, Wade, por favor, me lembrar de falar devagar. Tá bom? Vocês sabem como é a velocidade. A minha esposa faz. Ela é o Espírito Santo Júnior. A Jo, geralmente, quando eu estou pregando em algum lugar, eu começo, nós somos convidados para pegar em algum lugar, e aí eu começo a pegar muito, dar umas palavras muito fortes, assim, um pouco mais confrontantes, né, Jo? Aí ela fica assim, na minha frente, ela fica aqui, ela fica fazendo assim, ó, bem assim, bem pertinho, só com a mãozinha assim. Aí tem dia que eu estou me empolgando, eu falo, nem olho para ela, para não atrapalhar. Já começa a orar. Então assim, eu pedi até para alguns irmãos aqui, me ajudar em intercessão. Hoje alguns estão de pé, vão me ajudar em intercessão aí, para a gente estar orando por esse tempo. Tem sido um tempo muito difícil, mas também muito bom aqui. Saiba que tudo que está acontecendo aqui é uma maravilha, é tremendo, maravilhoso, mas também tem consigo seus desafios, tem suas batalhas, suas lutas, não somos isentos disso. Então, não tem sido muito fácil, mas tem sido muito bom. Dá para entender o paradoxo? Não é fácil, mas é bom, irmãos. Amém? Então, não se preocupe, Deus está fazendo algo extraordinário aqui, eu estou muito feliz. Então, mas a gente precisa de reforço, de oração, de intercessão aí. Queridos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, por gentileza. Eu pedi aí a algum das pessoas que estão nos ajudando aí, a trazer um pouquinho de água para mim, por gentileza, por favor. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, levante sua mão assim, ó, pela primeira vez. Mais alto assim, ó. Sejam bem-vindos, tá bom? Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Aqui também na frente, primeira vez você veio, mas ela já veio, né? Que bom, seja bem-vindo, tá bom? Muito bom receber vocês aqui, sinta-se em casa, que é uma família, né? Obrigado, pastor. 2, aí sabe que o negócio é pegado. Mas, queridos, nós temos recebido muita gente. Não fica visitando, não. Fica logo aqui só. Tá bom? Faz vínculo. Não fica esse negócio de vir um dia, vir no outro. Tem gente aqui que é plantonista da igreja. Trabalha 12 por 36 aqui. Vem um domingo e folga no outro. Vem um domingo e folga no outro. Para com esse negócio. Vem congregar. Fica conosco aqui. Amém? Ninguém gostou. Pode ficar chateadinho, não tem problema não. Vamos lá, Mateus capítulo 4, eu vou para a gente ganhar tempo, porque a gente está com a hora avançada, hoje foi atípico, né? A gente teve as visitas e isso requer um pouquinho de atenção nossa também. Nós temos ceia, nós temos batismo, então eu vou procurar ser breve nas minhas palavras. Já estava dentro do carro compartilhando com meus filhos e com minha esposa, que ia ser muito difícil pregar essa mensagem em uma parte só. Ia ser muito complicado, porque é um tema que é muito abrangente e a gente precisa descomplicar também e desconstruir, tá bom? Mente cavassúbia. Não sei nem se eu sou digno de beber um negócio desse, só. Né? Tá bom, obrigado. Não sei, compraram agora ali, eu acho. Vamos lá, pessoal, obrigado, hein, Edmar, obrigado. Capítulo 4, eu vou ler o versículo 8
o 17 e o 23, ok? Diz assim, ó. Novamente o diabo o levou ao monte altíssimo, e lhe mostrou todos os reinos do mundo, diga reinos do mundo, e a sua glória. Estou lendo a King James, tá bom? Desculpa aí que eu não tinha avisado, que eu mudei a Bíblia aqui. Eu leio geralmente na NVI aqui. Versículo 17. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus, desculpa, o reino do céu, diga o reino do céu. Ok, versículo 23. E Jesus foi por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, diga assim, ó, evangelho do reino, curando todas as espécies de enfermidade, todas as espécies de doença entre o povo, amém? Que o Senhor nos dê graça para conseguir compartilhar nesse tempo que nós temos, tudo que Deus tem colocado em meu coração. Queridos, nós temos uma espinha dorsal da mensagem de Jesus. Nós temos a estrutura da sua mensagem, é o reino de Deus. Se fala muito sobre o reino de Deus, e eu vejo até algumas pessoas falando alguns jargões, quando querem justificar a sua ausência, ou a sua falta de compromisso, ou de vínculo, ou de relacionamento com a igreja local. Eu vou ter que dar umas pausas assim, porque enquanto a Cris vai acelerando aí, tá bom, pessoal? A tradução. E uma delas é que as pessoas dizem assim, ó, a gente não faz pela igreja, nós fazemos pelo reino. Alguém já ouviu essa frase? Pastor, nós não podemos fazer pela igreja, né? Nós temos que fazer pelo reino. Não é placa de igreja, é o reino. Agora a pergunta é, o que é o reino de Deus? Pergunte para alguém que está do seu lado aí, ó, o que é o reino de Deus? Pergunte aí. O que é o reino de Deus? Qual definição vocês ouviram aí? Alguém pode compartilhar comigo? O que é o reino de Deus? Já que todo mundo faz pelo reino, e a mensagem central é do evangelho, o que é o reino? Boa resposta, mas a igreja é o agente do reino. O reino é o quê? Servir, também faz parte do valor do reino. Só que existe uma definição exata do que é o reino de Deus. A gente fala tanto de reino, e não é placa de igreja, é reino, mas a gente nem mesmo sabe definir o que é o reino de Deus, muitas vezes. Ou, biblicamente, entender o que é o reino de Deus. Se ele já está aqui, ou ele virá. Se ele está num lugar, ou ele é um tempo. E essas confusões, irmãos, têm tomado conta de muitos lugares, para que as pessoas possam realmente ir ser levadas pelas suas necessidades, e um fundamento da fé não ser mais ensinado. O que é principal na fé, hoje quando você pergunta às pessoas, por isso que nós vamos dar escola aqui, sobre as fé que elas vivem, muitas não sabem explicar. Sabe explicar que Deus cura, sabe explicar que Deus restaura, sabe explicar que Deus faz coisas maravilhosas, mas não sabe explicar a teologia da sua fé, o que está explicado nas cartas paulinas sobre a fé em Cristo Jesus. E nós estamos levando muita gente para a igreja, ficamos animados quando vem uma multidão de pessoas, quanto mais pessoas nós ficamos felizes, mas às vezes não confunda, porque às vezes a igreja está cheia, mas de pessoas vazias. Ter pessoas enchendo cadeira não significa que a igreja está viva. A igreja está viva quando ela conhece ao Cristo, quando ela conhece Deus e tem relacionamento com Ele e com a sua palavra. Então nem eu, que sou pastor, nem a liderança, e nem qualquer um dos que está aqui, não se anime com multidão. Nós temos que nos animar com um grupo de pessoas que têm compromisso de viver o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino. Mas o problema está porque as pessoas não vivem o Evangelho do Reino, porque elas não compreendem. Elas vivem o Evangelho da igreja. Ou seja, cada igreja tem o seu próprio Evangelho. Tem que fechar aí, por favor, Alessandro. Tem que manter fechado aí a porta. Tem que manter fechada a porta, pessoal.
É só uma ação assim, pessoal. Taca o braço aí, por favor. O menino tá o Alessandro está com as duas mãos ocupadas, os pés aí segurando o menino. Aí tem que ser assim. Então assim, pessoal, para a gente viver um estilo de vida do reino, eu preciso compreender o que é o reino. Se eu quero viver esse estilo de vida, o que é esse reino, para onde ele está indo, onde ele veio, se é que ele está aqui, onde ele está, por que eu faço parte, quais são os meus direitos, qual é a minha responsabilidade nisso tudo. Amém? Queridos, Jesus veio pregando o reino de Deus. João Batista já vinha antes dele falando sobre o reino de Deus. E deixou um critério muito sério, muito certo, para entrar no reino de Deus. Ele disse: aquele que quer entrar no reino tem que se arrepender. É outra palavra que é muito escassa também de ouvir. Vitória e bênção a gente escuta bastante. Pecado e arrependimento, às vezes, nem tanto. Porque senão atrai multidão. Imagina João Batista no deserto, um homem vestido com cabelo, acho que eu acredito, né? Suponho eu que um dread na cabeça assim, cara rasta mesmo assim, o negócio vivendo no meio do deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre, e pregando uma mensagem que não era favorável, que não era para atrair pessoas. Na verdade, essa mensagem afastava muitas pessoas, principalmente os religiosos. E o religioso é assim, quando ele escuta uma mensagem de arrependimento, ele começa a justificar a sua vida com a religião. É mais fácil nós hoje aqui, entrar essa mensagem no coração de alguém que sabe que é pecador, do que aquela pessoa que está na igreja e acha que a vida está tudo bem. Ela diz: eu já faço 10 anos que eu estou aqui na igreja, na fé, 20 anos, eu nasci na igreja. Aí pega a carteirinha de crente e coloca para a gente ver. Eu conheço pastores, a história de pastores que tiveram que nascer de novo. John Wesley foi um deles. Moody, outro pregador, pastor, também tem uma experiência com Deus. Foram homens que conheciam muita teologia, mas não tinham nascido de novo. John Wesley, quando viu os moravianos sem medo de morrer, se sentiu constrangido. Será que eu tenho mesmo convicção da minha fé? Estava numa embarcação, todo mundo, a embarcação ali sendo açoitada pelas ondas, todo mundo muitos achavam que ia morrer, e os moravianos estavam felizes, porque ia se encontrar com o Senhor. E o pastor estava ali dentro e não estava feliz, estava com medo de morrer. Então teve que nascer de novo. Se eu pudesse, e se nós pudéssemos, vamos conjecturar ou pensar, algo hipotético, talvez, ou talvez não. Se pudéssemos hoje parar e dizer assim: vamos fingir que nada aconteceu até hoje, e vamos pregar a mensagem de arrependimento. Será que muitos de nós, os que estão aqui, não sentiriam vontade de recomeçar? Ou alguém ia vir com a religião? Mas eu já tenho uma carteirinha aqui, para ainda. A pergunta é: nasceu de novo? Ou entrou na igreja? Porque fazer parte de uma instituição, e hoje não é nem mais entrar na igreja, nem fazer o curso de membresia, entrar no grupo do WhatsApp. Se eu entrei no grupo do WhatsApp, então eu sou da igreja. Não é assim que a gente está entendendo? Não é. Para a gente poder compreender, realmente entender, vamos entender o que é o reino de Deus. Para ter pelo menos uma definição clara do que é. Porque a gente fala sobre reino e não define. A gente fala sobre graça e não entende. A gente sabe falar sobre misericórdia e também não compreende. Escreva o que eu estou dizendo para vocês, irmãos. Com a pequena experiência que eu tenho de caminhar por muito, estava olhando, hoje apareceu para mim ali em uma rede social, os lugares que eu já tinha passado. Eu mesmo me surpreendi com a quantidade de estados e países que Deus me permitiu estar. E eu digo para vocês, e já disse aqui diversas vezes, sempre repito isso, e não canso de falar, que nós estamos passando pelo maior índice de analfabetismo bíblico da nossa história. Nós estamos enchendo a igreja de pessoas materialistas, que só pensam no reino da terra, e só quer as coisas daqui, querem um bem-estar e querem viver bem.
está bem consigo mesmo e com aquilo que ele possui, mas não tem perspectiva eterna, não pensa na eternidade, não está nem aí para a volta de Cristo, não conhece nem sobre o assunto, porque a vida se resume no agora, na sensação do bem-estar agora, e não sabe um pouco, nem entende o que é eternidade vivendo dentro de si. Espero que esse silêncio seja de reflexão. Eu estava assustado ontem com o que aconteceu, porque eu ensino o método indutivo da Bíblia. A Gemma também faz isso. E o método indutivo é uma maneira de você ler toda a Bíblia, todos os livros, sem parágrafo, aliás, sem capítulo e versículo, e pegar todas as informações, palavra por palavra a gente pega. E eu gosto muito disso. Na verdade, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E eu não estou fazendo nessa daqui, porque essa aqui é minha Bíblia de meditação, que eu ganhei. É a Bíblia de meditação que eu vou fazer a meditação, meu devocional, que vocês vão aprender. A outra eu uso para fazer o método indutivo. E ontem eu estava para sair de casa, para me encontrar com o Wade, a família, e eu não conseguia sair, todo mundo arrumado, e eu tinha chamado todo mundo, ó pessoal, acorda, levanta, vamos tomar banho, para a gente poder sair. Aí até a Maria está lá em casa, ela chegou na porta, e aí? E eu no quarto, assustado com o que eu vi no Evangelho de Mateus. Mesmo sabendo que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, isso veio em 1525, os capítulos e 1575, os versículos, se eu não me engano, eu fiquei surpreendido com a divisão que foi feita e de como todos os capítulos de Mateus têm uma referência a rei ou reinado de Cristo. Mesmo tendo 28 capítulos de um livro só falando sobre esse assunto, ainda nos surpreendemos com muita gente que não sabe definir e o que é o reino de Deus, e ainda acha que está dentro, mesmo não sabendo o que é, mas estou dentro. Porque o convite é: entre no reino, deixa o reino entrar dentro de você, e a pessoa vive no evangelho, pelo menos evangélico, vive na igreja e não compreende, não entende. Estão percebendo, irmão? Está dando para perceber? Aí atrás, tá bom, Bia? Dá para entender aí? Ok? Então vou explicar, vou contar para vocês rapidamente, vou mostrar, eu estou abismado com isso, e eu acho que acho que vocês alguns já devem ter visto isso, mas eu não tinha visto ainda. Eu vou abra a sua Bíblia, coloque ela no seu colo agora, eu vou fazer menção aos versículos e você vai acompanhar e passar a vista junto comigo. Amém? Capítulo 1 começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Quem é Davi? Mateus 1:1. Davi, o rei Davi, a promessa que Deus fez foi Davi. Eu não vou explicar todos os versículos, viu, irmão? Somente esse para você entender, porque vai ter outras menções de Davi. Davi, da tua descendência eu vou fazer um reino perpétuo. Um reino perpétuo. Vai ser eterno. E Jesus veio da descendência de Davi. Ele veio da linhagem de Davi, da mesma dinastia. Você vai ver isso aí no versículo 20 também, quando fala que José era filho de Davi. Capítulo 2, versículo 2, diz que os magos foram ver Jesus, o rei dos judeus. Eu vou só citar os versículos, tá bom, Cris? Eu vou só citar, não vou fazer a leitura deles. Porque versículo 6 fala disso, versículo 11 fala disso. Capítulo 3, versículo 2. E diz: arrependei-vos, João Batista pregando, porque é chegado a vós o reino de Deus. Capítulo 4, as menções que nós fizemos aqui. O capítulo 5 é tanto, mas eu vou citar alguns. Versículo 3 do capítulo 5, porque deles é o reino dos céus. Versículo 10, porque deles é o reino dos céus. Olha isso aqui, versículo 20 também. Vamos lá, capítulo 6, versículo 10, versículo
33 também, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Ou capítulo 6, versículo 10, venha o teu reino. As pessoas oram, venha o teu reino e não sabem o que é o reino. Não entende se apropriar desse reino, não agarra esse reino, não vive o estilo de vida desse reino. Mas vamos lá, irmãos, capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Capítulo 8, versículo 11, eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Capítulo 9, versículo 22, o cego diz, Jesus, filho de Davi, o rei, tem misericórdia de mim. Vamos lá para outro, capítulo 10, versículo 7, enquanto foram, pregai dizendo, o reino dos céus tem se aproximado. Capítulo 11, versículo 12, desde o dia de João Batista até agora o reino dos céus sofre violência, e os violentos tomam ele pela força. Capítulo 12, versículo 28, mas eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então, porque o reino de Deus é chegado a vós. Capítulo 13, versículo 11, 19, 31, 24, 41, 44, 47, 52, todos eles sobre o reino de Deus. Capítulo 13, capítulo 14, não vai falar do reino em si, mas fala do tetrarca Herodes, que era o rei Herodes. Versículo 33, então os que estavam no barco vindo adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Capítulo 15, versículo 22, o Senhor, filho de Davi, a mulher cananeia disse, mais uma vez reconhecendo ele como não rei somente de judeus, porque ela era uma cananeia, mas o rei sobre todas as nações. Amém? Capítulo 16, versículo 19, e eu te darei as chaves do reino do céu. Versículo 28, o filho do homem vindo no seu reino. Capítulo 17 não vai ter uma definição clara, mas o que acontece ali? Moisés e Elias aparecem ali. Moisés, o sacerdócio, a lei. Elias, o profeta. Quando Deus diz, este é o meu filho amado, para Jesus, em que eu tenho prazer, vocês têm que ouvir ele, porque o Messias, ele era tanto a lei, o sacerdote, ele era o profeta, mas também ele tinha que ser rei. Então em Mateus 17 nós temos rei, profeta e sacerdote em uma só pessoa, no Cristo, ele é o rei dos... Ok, capítulo 18, versículo 2, versículo 1, quem é maior no reino dos céus? Capítulo 19, versículo 24, é mais fácil um camelo entrar no fundo, no olho de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. Capítulo 20, versículo 21, ó Senhor, concede, ela pede, para que os meus 2 filhos sentem à direita e à esquerda, no teu reino. Capítulo 21, versículo 5, eis que o teu reino vem a ti, manso, o montado sobre um jumento, o jumentinho, cria de uma jumenta, é o Cristo entrando em Jerusalém. O versículo 43 também fala, portanto eu vos digo, que o reino de Deus vos será tirado, e será dado uma nação que dê aos seus frutos. Capítulo 22, irmão, versículo 42, mais uma vez Jesus como filho de Davi, o rei, capítulo 23, versículo 39, bendito seja o que vem em nome do Senhor, justamente é uma referência ao rei também. Capítulo 24, versículo 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a luz dará luz, a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Sabe por quê? Porque o Cristo virá. Isso está na referência do versículo 15 também, falando da visão de Daniel. Fala do reino de Deus. Capítulo 25, versículo 1, versículo 14, versículo 31.
capítulo 26, versículo 64, capítulo 27, versículo 11, versículo 11, capítulo 28 diz: e Jesus veio e falou, dizendo: foi-me dado todo o poder, governo, nos céus e na terra. Jesus é rei, diga aí, Jesus é rei. 28 capítulos. Se eu não me engano, são 44 menções no Novo Testamento sobre o reino. E a gente ainda não entende o reino, ou pelo menos alguns. Mas o reino de Deus, para melhor definir, de uma forma pelo menos, é o direito legal de exercer autoridade. Então o reino de Deus, ele não está num lugar, porque a pessoa pode dizer assim: o reino de Deus está no céu. Não, não está. Na verdade ele diz assim: venha o teu reino. Venha o teu reino, não é vamos para o teu reino, é venha o teu reino. Então Deus está estendendo o seu governo, a sua autoridade, para realmente exercer um governo, e um povo tem entendido isso, pessoas têm entendido o quanto é importante entrar no reino de Deus, a importância de sair do outro reino, porque também não tem dois termos, não tem outro caminho. Desculpa para você que está nos visitando hoje, talvez se ofenda com essa palavra, mas não existe em cima do muro com o evangelho. Tem gente que diz assim, eu não quero o evangelho, eu quero visitar a igreja. Vai ser uma maneira de você ouvir o evangelho, mas isso não quer dizer que você é salvo. A sua frequência aqui não aumenta o grau de santidade ou de salvação sua. Mas eu vou dar dinheiro na igreja. Pode dar todo o dinheiro do mundo, não vai lhe salvar. Eu quero dar meu carro para a igreja, não salva. Mas eu tenho um prédio aqui, eu quero doar para a igreja, também não salva. Qualquer coisa que você der para a igreja não vai te salvar. Só existe uma maneira de você ser salvo: se arrependendo dos seus pecados e crendo que Cristo Jesus pagou o preço pelos seus pecados e agora é o seu Salvador e também o seu Senhor. Você sai das garras do pecado e do diabo porque você acha que é livre. O problema é que você acha que é livre. Não, eu não sou preso a nada. Ninguém me prende, eu sou livre. Ei, não, queridos, nós somos presos e escravos das nossas concupiscências, dos nossos desejos, das nossas vontades, do nosso senhorio. Nós pegamos uma cadeira, me presta essa cadeira aqui, por favor. Nós pegamos uma cadeira dessa, que simbolicamente existe no nosso coração, onde se chama trono, e nós escolhemos quem senta nela. Nós colocamos a profissão, nós colocamos os sonhos, nós colocamos as metas, nós colocamos tudo para sentar aqui, para gerir a nossa vida, menos o rei. Porque se o rei entrasse e sentasse no seu trono, na sua cadeira, certamente ele estaria consigo também o seu poder, mas a sua mentalidade, a sua cultura. Porque a palavra arrependimento, eu até anotei ela nos dois sentidos, tanto no hebraico como no grego. No hebraico ela é techuvá, que quer dizer voltar à origem, ou seja, aquilo que Deus planejou que você fosse. Mas no grego ela está relacionado e aparece muitas vezes com a palavra metanoia, que é a mudança de mente. O que Deus está convidando para mim e para você, não é só quem está visitando essa igreja hoje, mas todos nós que estamos aqui, sem exceção, muito menos da minha vida, é que a gente viva realmente um arrependimento, uma vida arrependida, genuinamente arrependida, e vivendo em novidade de vida, onde o rei entra no nosso coração, na nossa vida, e governa agora os nossos passos. Não que a gente vai fazendo do nosso jeito, mas o rei vem e senta aqui e diz: esse é o meu lugar? Então agora faça desse jeito aqui, com esse caráter, com esse estilo de vida. Para tomar essa decisão é difícil, sabe por quê?
porque a gente confia que esse lugar aqui é melhor comigo sentado. Ou eu coloco outra pessoa no lugar, eu faço uma conexão com alguém, almática, de relacionamento, e eu digo, senta aqui, nessa cadeira e guia a minha vida. Eu chamo disso de paixão. Não é meu sonho, minha profissão. Eu não vou descansar enquanto não concluir isso. E se desgasta, aí vem os colapsos, as síndromes, os gatilhos, mas a obsessão por conquistar uma coisa, ou para viver uma falsa segurança. Por quê? Porque falando de reino, Jesus disse em Mateus 6, não andeis ansioso por coisa alguma. A ansiedade, ela contraopõe, irmão, a paternidade. Ela diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque, justificativa, contraste justificativa, porque o vosso Pai sabe o que você precisa. O reino de Deus é um reino, não é onde um soberano senta e diz, ó meus súditos, mas esse rei também é Pai, e quer governar a nossa vida, mas não governar como um tirano, mas como um Pai amoroso, como alguém que sabe o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu tenho que tomar uma decisão, irmão. Eu me tornar evangélico não significa que eu nasci de novo. Eu tenho que me arrepender das obras mortas, do estilo de vida, da vida que eu caminhei, que eu fiz, que eu tracei, que eu agi segundo o meu coração. Na verdade não foi segundo o seu coração, porque em Efésios capítulo 2 fala assim, nós éramos guiados por principados e potestades. Então você acha que você guiava, eu acho que eu guiava a minha vida, mas quem nos guiava eram os principados e as potestades. Quem nos guia é a cultura do mundo. Nós somos tão ludibriados todo dia, enganados todos os dias, e nós somos tão vulneráveis, que a gente cai em tudo isso. Quem já estudou marketing digital aqui, alguma vez, levanta a mão assim bem alto para mim saber. Pronto, ok. Vou explicar uma das coisas que em PNL eles ensinam. A programação neurolinguística. Se você não tem necessidade, eu faço o quê? Eu crio uma necessidade, para que eu possa lhe vender alguma coisa. Ou seja, você não precisa ter essa roupa aqui, um casaco, mas vai aparecer para você repetidas vezes isso aqui. E como é feliz quem tem essa jaqueta. Uma pessoa sorrindo, vestindo, outra ganhando, e vai começando a mostrar que as pessoas só são felizes se tiver essa jaqueta. Quando termina o dia, você chega assim, eu tenho que ir no meu carrinho da Temo colocar uma jaqueta lá. Olha, estou sentindo a presença aqui. Alguém sentiu? Eu vou no meu carrinho da Shein colocar uma jaqueta. Mas foi construído o dia todo. Porque o reino das trevas, o reino deste mundo, o reino desse século, quer mostrar que a gente toda hora precisa de coisas. Sabe para quê? Porque é a única forma de nos escravizar. Retira o conceito de reino, retira o conceito de eternidade, tira da cabeça dessa pessoa esse negócio de investir no reino dos céus. Isso é hipotético, isso não existe, ele não consegue ver. Tudo isso te darei, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Me sirva, olha aqui, aquilo ali é bom, não é bom? Te darei. Te darei, te darei, veja. Sabe o que aconteceu com Eva no jardim? Viu que o fruto era bom. Naquele dia em diante, irmão, quem governou foi o diabo. Ela e o diabo. O desejo primeiro, depois o diabo. A decisão dela. Porque ele entrou na concupiscência, no desejo.
Olhem para cá, queridos. Se a gente não tiver cuidado, nós somos tão enganados, mas tão enganados, que a gente pensa que a gente está vivo, mas a gente está morto. Nós somos motivados todo dia a levantar para resolver a vida e não ser governado por ela. O reino de Deus, em Romanos 14 diz, não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria no Espírito Santo, é justiça no Espírito Santo, é fazer o que é certo. Mas só vai haver realmente o governo de Deus e a vinda do seu reino com poder e glória, mudando a realidade da nossa casa, da nossa família, do nosso coração, trazendo libertação genuína, se eu tiver conhecimento de que até agora eu preciso, e até agora eu não nasci, ou até agora eu não me arrependi dos meus pecados. Eu preciso fazer uma confissão. Eu não quero mais essa vida, eu quero começar daqui por diante sendo governado pelo Cristo, entregando a minha vida para Ele. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você ser um simpatizante do Evangelho não vai te salvar. A minha tia, que é uma irmã do coque, ela ora por mim, ela é pentecostal, ela diz: Deus tem um plano na minha vida. Não vai te salvar. Eu vi muita gente cantando a canção, quem tem promessa de Deus não morre, com tiro. Eu fiz velório de meninos que diziam, muitos velórios, eu pastoreei uma favela, irmão, fiz mais velório do que casamento. Muitos deles cantavam, quem tem promessa de Deus não morre. Não morrerei enquanto as promessas não se cumprir. Tá bom, tá certo, tudo bem, vai nessa aí, vai nessa, vivendo essa vida aí, entrega as paixões, concupiscências, com os próprios desejos, viver do próprio jeito. Só existe vida em uma pessoa, irmão, e uma maneira de ganhar, é acessando esse lugar, é entregando a vida completa para o Cristo. A palavra é muito clara, não tem arrodeio, não é vem aceitar Jesus, nunca foi vem aceitar Jesus, nunca existiu esse apelo, na Bíblia não existe, existiu na história da igreja, mas esse apelo não é vem aceitar Jesus. A pessoa diz, não, mas tem que aceitar Jesus. Irmãos, na verdade é o contrário. Me mostra um versículo que ele dizia assim, você que quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Não existe. A palavra foi clara, Pedro pregou, aqueles que querem uma nova vida, receber o dom do Espírito, se arrependam das suas obras, arrependam-se da sua vida, e vivem em novidade de vida. Agora tem um detalhe aqui, aos religiosos também, está na programação da igreja, não está no reino também, pode até te envolver no movimento do reino, mas não significa que está, porque se não tiver a mentalidade de governo, vai viver de uma forma medíocre espiritualmente. O reino, irmão, vem poder, com o reino vem autoridade, com o reino vem cultura, vem mentalidade, forma de ver as coisas. No reino de Deus a gente para de fazer questão por algumas bobagens, para de ter ciúme, inveja, sabe por quê? Porque começa a entender que o reino é de ponta cabeça, o primeiro é o último, o maior é o menor, quem serve é que é o líder, ninguém entende esse negócio. Aí acaba com a fama gospel agora, com toda a fama gospel, bajulação gospel. Por quê? Porque se você quer ser um líder e quer ser reconhecido e honrado, que eu não acho pecado, nem erro, pelo contrário, a Bíblia diz que aqueles que ensinam têm que ser dignos de dupla honra, tudo bem, não ovacionado nas praças, não sendo levantado como o titular, o melhor de todos, não, mas se você quer ser um líder de excelência, alguém escolhido por Deus, para servir e quer reconhecimento, então compre uma bacia e uma toalha, porque essa é a mensagem do reino. O caráter de quem serve no reino não é dos super espirituais, é dos quebrantados, dos humildes, dos servos. Marcos 10:45, o Filho do Homem veio para servir e dar a vida por muitos.
Ele serviu em vida e com a vida. Ouça isso, queridos. Você tem a oportunidade hoje de viver o Evangelho ou a onda gospel. O Evangelho vai te custar tudo. A onda gospel é só uma frequência na igreja no domingo. Se você vier 3 domingos, você está bem. Dá para voltar até 1. As pessoas que vêm para essa casa, estão nesse lugar, aqui, estão criando o hábito de estar aqui, estão sendo nutrido todo o tempo para viver um estilo de vida do reino lá fora. Porque a igreja não é o reino. A igreja tem que ser o agente do reino. E não adianta você deixar de congregar e viver, eu vivo no reino. Não dá. Porque a chave do reino foi dada para a igreja. Mateus 16. Então vai ficar muito difícil para você. Eu sou a igreja. Você é quem? Você é a igreja, você é a noiva de Cristo. Tá aí. E eu estava servindo pensando que eu estava na noiva, mas já que só serve você sozinho, então o que nós estamos fazendo aqui, uai? Nós estamos aqui só aqui, porque daqui a pouco vai se encontrar essa pessoa, que eu sou a igreja. Não tem um versículo na Bíblia que diz que você é a igreja. Diz que você é parte um membro da igreja. Você faz parte do corpo da igreja, mas não que você é a noiva de Cristo. Você faz parte dela. Você é um membro. É bom você pegar versículos, viu? Quando você vier me refutar, pega os versículos, me mostra. Eis aqui Paulo dizendo: você, Timóteo, é a igreja. Não tem, filho, mentalidade. Nós estamos aqui, irmão, só reproduzindo o que está sendo falado. Viramos um bando de papagaio gospel. Quer que eu diga? Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Quantos magos foram ver Jesus? Quantos? Não, estão com medo de falar, né? Faz até peça teatral. Dizem que é quantos? Por causa dos 3 presentes. Mas não diz que é 3. Diz que alguns magos foram ver Jesus. Pode ser 2, ou pode ser 4, 5, 12, pode ser quanto for. Existe uma história disso, eu conheci a história, inclusive da mãe de Constantino, que eu conheci a história. Eu digo para vocês, é folclore 3. Ou pelo menos, eles estão tentando interpretar que fossem 3. Paulo caiu do... Ninguém canta mais, ninguém fala, né? Do cavalo, não era? Não tem cavalo no texto. Parábola do filho pródigo. Tudo tem mais. O galo cantou 3 vezes. A gente só vai repetindo. E vira um bando de papagaio gospel. Sabe por quê? Porque não queremos o Evangelho, queremos o benefício dele, mas o Evangelho não. Porque ele sabe o que ele diz? Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não é tome a sua bênção e venha, é tome a sua cruz e siga-me. É uma vida crucificada, arrependida dos maus caminhos. Uma vida realmente entregue ao Senhor e que realmente querendo ser governado e transformado por Ele. É você reconhecer que tem pecado e pedir perdão por eles. Eu sei que é pouco aleluia, pouco glória nesses dias. Não tem problema não. Mas é o vale da decisão, é hoje. Pelo menos você teve a oportunidade de ouvir o Evangelho. O Evangelho. Que eu não vou ficar aqui fazendo culto de domingo para encher, colocar vinho novo em odre velho, não. A vida toda, está toda quebrada, toda cheia de problema, cheia de coisas, mas não quer deixar o rei entrar. Quer entrar no reino gospel de evangélicos, mas não quer deixar o reino entrar na sua vida. Não quer tomar uma decisão de arrependimento genuíno, de novidade de vida. Sabe o que é que eu escuto muitas vezes? Fulano é tão bom. Vocês usam essa expressão aqui, a expressão fulano? Fulano não, se referindo a uma pessoa. O gajo, tipo, ele é uma pessoa tão boa, só falta uma coisa: aceitar Jesus. Uai, falta tudo então. Como é que ela é tão boa? Que quando Jesus foi chamado de bom, ele disse: não existe bom, o único bom é o Pai. Se a pessoa não tem um Cristo, ela não tem nada, ela não tem vida, na verdade. A vida está em Cristo.
É o que a Bíblia diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então não há, irmãos, só em Cristo Jesus. Nós estamos fazendo só a introdução, viu? É só a introdução hoje. Vamos falar ainda do estilo de vida do reino, que é só ler o Sermão do Monte. Nós fazia depois só um esboço aqui, só uma panorâmica do reino de Deus, no estilo de vida do reino, no Sermão do Monte para vocês. Mas hoje, eu quero dar a oportunidade para que você entenda que para começar com Cristo, precisa se arrepender da velha vida. Quando eu cheguei para o meu pastor, eu confessei, eu estava no final como a Michelle está ali, mais ou menos, lá atrás, ou até mais, onde o Davidson está. Quando eu cheguei para ir na igreja lá, estava voltando, há uns 20 anos, mais de 20 anos atrás, o pastor fez o apelo que a gente costuma fazer, algumas vezes aqui, na verdade, né? Costuma algumas, não entendi, né? Mas tudo bem. Algumas vezes nós fazemos isso aqui. E eu fiquei todo me tremendo lá, meu coração, mas eu disse assim, aquela velha frase: não, no domingo que vem eu estou aqui. Eu falei isso uma vez e passei 3 anos sem pisar o pé lá. Mas eu disse, domingo que vem eu vou estar. Aí chegou uma mulher magrinha, mas bem magrinha mesmo. Bem magrinha mesmo, assim, tipo, sumindo mesmo. Ela de lado ficava só uma linha assim dela, assim, ó. Ela chegou para mim e disse: tu tá todo se tremendo aí, Rafael? Ela sabia meu nome, porque muita gente lá onde eu morava me conhecia pelas bobagens que eu fazia. E ela disse: tu tá todo se tremendo aí? Vai logo lá. Eu disse: não, eu vou. Eu ia me justificar. Não, domingo que vem eu vou. Ela disse: vai logo. Eu fui com medo dela. Eu nem queria Jesus naquele dia. Aí eu me levantei e fui. Quando eu cheguei, dei os primeiros passos naquele corredor da igreja para chegar naquele lugar, eu disse: Senhor, mas eu sou um maconheiro. Como é que eu vou parar de fumar esse negócio? Eu gosto. E é verde, é natural, foi o Senhor que criou. Se o Senhor não quisesse que eu usasse, o Senhor não tinha criado isso, então. Não fala não, que tu também não era boa peça não, viu, Márcio? Tu não era essas brastemp todas não. E aí, irmão, eu fui andando, no meio do caminho eu me encontrei com ele. Eles vão mudar a tua vida, Rafael. As correntes quebraram ali. Cheguei lá na frente, estendi a mão, orou por mim, saí de lá. No outro dia eu estava lá fumando de novo. O pastor foi me visitar depois de umas 2 semanas, eu estava com frequência, já estava indo em alguns cultos. E eu disse: pastor, eu estou indo para a igreja, mas estou fumando. Ele disse: tem problema não. Eu disse: está aí, está faltando pastor assim na terra. Eu queria era gente assim, esses pastor legalista aí, bruto, chato. Eu queria alguém assim, que me liberasse. Pastor, tem problema? Ele: tem não, meu filho. Eu olhei para a Jô: tá vendo, amor? E ela calada. Aí o pastor: mas você quer parar? Eu disse: eu acho que eu quero, agora eu acho que eu quero. Aí então continua vindo, não se preocupa não. Mas teve um dia que eu tive que tomar uma decisão. E eu suponho que seja, suponho não, eu tenho convicção hoje que tem pessoas aqui que precisam tomar uma decisão definitiva na vida. Se você fizer 4 visitas na igreja, vai ficar bem. Não vai nem, 80 não vai ficar bem. Só existe uma maneira de você começar de novo, é nascendo de novo em Cristo, é confessando Cristo. E aí, irmãos, eu disse: tá bom, pastor. Daquele dia eu tomei uma decisão, já contei esse testemunho para vocês aqui, para alguns. Eu era muito oprimido por demônios, muito oprimido por sentimentos, muitos sonhos, não conseguia dormir, muita loucura acontecia comigo. Desejo de tirar minha própria vida, várias coisas, até tinha pensado em fazer, ameacei fazer. Muita coisa aconteceu. E um dia eu cheguei para o Cristo de Deus e disse: eu me arrependo, eu quero viver uma novidade de vida, Senhor. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado de me enganar, estou cansado de fazer amigos que não são meus amigos de verdade.
Porque eu posso provar aqui rapidamente para vocês que é muito difícil ter um amigo, como a Bíblia diz, a definição. Quem tem 1000 seguidores na rede social aqui? 1000 seguidores, levanta a mão assim. Pronto, 1000 seguidores, ok. Desses 1000, quantos você vê por semana? 30? 40? Esses 40, quantos você tem relacionamento perto? Próximo? 10? 5? Desses 5, quantos você consegue compartilhar a sua vida, os seus sentimentos? 2, 3, às vezes 1. Esse 1, esses 5, esses 10, os 15, os 20, os 1000, nenhum desses tem coragem de dar a vida por você. Jesus diz em João capítulo 15, o verdadeiro amigo dá a vida pelo seu amigo, pelo outro. Você quer amizade mesmo, de verdade, em Cristo Jesus. Quer mudança genuína, se arrepende dos seus pecados. Mas se eu não mudar, você realmente não vai não. Nem a religião vai conseguir te mudar. Só a vida em Cristo vai transformar você. Só Ele entrando dentro de você e governando você. Reinando sobre você, trazendo o coração dele, a cultura dele, a mentalidade dele sobre você. E renovando a sua mente diariamente. Essa é a grande transformação, a grande virada da sua vida. Não vai ser a promoção, não vai ser o diploma, não vai ser agora o novo emprego. A grande guinada e virada da sua vida é entregar ela para Jesus. Eu quero te fazer um convite hoje. A você que está aqui hoje, ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo. Que Ele morreu para pagar os meus e os seus pecados. Como o Mateus falou hoje aqui. Eu quero te dizer que o dia da tua oportunidade é hoje. Não foi domingo passado. Porque você talvez não estivesse aqui hoje, ou você ouviu, mas não entendeu. Mas eu quero te dizer que hoje, você pode dizer: Senhor, eu me arrependo das minhas obras e quero agora viver em novidade de vida. Vem o teu reino e seja feita a tua vontade.